Olá pessoal, tudo bem? É, Estreando uma nova câmera, não sei se vai ficar legal, mas enfim. É, eu quero abordar hoje um tema que eu acho muito importante, que ele é fundamentalmente parte da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas relações, em todos os aspectos, né? O que inicialmente se chamava de rede de computadores e hoje se chama de internet, né? Eu quero passar alguns dados para vocês. Esses dados, eles fazem parte de um grupo Hootsuite, né? A gente pode encontrar ele na internet. É, é uma é uma organização que tem dados a respeito também sobre a internet, e esses dados não estão atualizados no sentido, né, de janeiro de 2019, mas eles são de 2018. Tá? E eu quero começar primeiro apresentando alguns dados para vocês e depois eu quero engrenar uma reflexão, né? Em janeiro de 2018, segundo essa organização, o mundo tinha 5 bilhões 593 milhões de habitantes. 4 bilhões 210 milhões eram usuários da internet. Tá? Usuários em redes sociais, 3 bilhões 196 milhões, ou seja, aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de seres humanos há um ano eram usuários de redes sociais, tá certo? O número de usuários com aparelhos móveis, ou seja, celulares, né, aparelhos celulares, chegou a 5 bilhões 135 milhões. Tá? Esses dados são importantes. O continente, segundo esses dados, o continente onde a internet mais cresceu de um ano para o outro, de 2017 para 2018, foi a África, com 20%. Ou seja, de todos os continentes, o continente que experimentou um dos maiores índices de aumento de usuários foi a África, tá certo? Agora, então, se o número de usuários estava em aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões, o número de chips utilizados, né, em 2018, mas em janeiro de 2018, chegou a 7 bilhões 857 milhões. Bem mais do que o dobro. Tá? E o número de usuários nas redes sociais que acessaram as redes sociais por meio de celulares foi da ordem de 2 bilhões 958 milhões. Quase 3 bilhões de seres humanos acessando as redes sociais por meio de celulares, de telemóveis, smartphones, ou como a gente pode chamar, né? O Facebook contou com 2 bilhões 167 milhões de usuários em janeiro de 2018. 88% dos usuários do Facebook, né, acessaram a rede social por meio de celulares. 44% eram mulheres e 56% eram homens. O YouTube com 1,5 bilhão de usuários, o WhatsApp e o Messenger com cada um com 1 bilhão e 300 milhões.
É interessante porque há um mapa que essa organização apresenta e mostra a utilização tanto do Messenger quanto do WhatsApp. O Messenger é utilizado no norte da África, na América do Norte, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e em parte da Europa. O WhatsApp é utilizado na América Latina toda, parte da Ásia e parte da África e também do Oriente Médio, né? Então a gente pode ver uma coisa muito interessante, né? A África em 2018 tinha 272 milhões de habitantes. O número de chips utilizados na África foi de 1 bilhão e 40 milhões. Né? Praticamente 82% da população, né, em números de chip. São vários dados que a gente pode trazer aqui, né? Mas, de todos os continentes, ao que parece, a Europa é a que mais utiliza chips. 674 milhões de usuários para uma população de 843 milhões, né? E o número de chips alcançou em janeiro de 2018 a cifra de 1 bilhão 106 milhões, né? Ou seja, 674 milhões de usuários da internet e 1 bilhão 106 milhões de chips, ou seja, 131% a mais de usuários de chips, de portadores de chips. Vejam vocês que coisa interessante. A comunicação hoje se faz por meio da internet. Canais de YouTube como esse, redes sociais, comunicação de negócios. E esse estudo mostra também que esse grande aumento na África se deve principalmente aos negócios. Pessoas, empreendedores, microempreendedores, empresas que passaram a utilizar a internet como forma de fazer negócio. Agora, significa que os celulares, na sua grande maioria, junto com os computadores, agora fazem parte de uma população virtual, uma população de máquinas que nos coloca diante de uma série de problemas que há 20 anos não havia. A começar pela comunicação. Quando nós falamos em comunicação, nós falamos fundamentalmente em linguagem. A linguagem, um dos aspectos da linguagem é a comunicação, necessária para que o ser humano possa não só se relacionar, mas foi a base sobre a qual a linguagem se edificou como elemento necessário à sua sobrevivência. Agora, nós estamos numa nova ordem, mas principalmente numa nova estrutura, uma nova fronteira, que é a fronteira de uma linguagem que nós não dominamos. Mas quando eu digo linguagem, é que nós passamos a pensar por meio dos computadores. Os computadores passaram a fazer parte da nossa existência de tal maneira que, no começo, eles eram máquinas nas quais nós íamos até elas e podíamos buscar ou programá-las para que elas pudessem nos dar algumas informações. Em seguida, essas máquinas passaram a armazenar uma quantidade muito grande de informações, mas essas informações continuaram durante algum tempo dispersas. Esses computadores, esses nichos de computadores não se comunicavam. Nós tínhamos que ir até lá também, nesses grupos de computadores, e buscar as informações.
Agora, a inteligência artificial nada mais é do que a possibilidade que as empresas estão desenvolvendo de alcançar um tipo de integração da informação. A informação passa a estar integrada de forma inteligente, de maneira tal que eu não produzo mais a informação. Então a comunicação agora passa a adquirir um sentido numa linguagem totalmente virtual. Não é? Nós estamos numa fronteira, no limite de um processo histórico. Um processo histórico no qual a linguagem desenvolvida pelos computadores já chega a um ponto em que os próprios computadores geram novas linguagens necessárias para compreender os processos nos quais eles estão envolvidos. Então os computadores passam a aprender com eles mesmos e passam a aprender também com a realidade na qual eles estão inseridos. Isso muda completamente a atividade cerebral e muda, sobretudo, a nossa condição cognitiva. Nós já estamos numa outra estrutura de cognição, de aprendizado de conhecimento. Não é? Há um processo e eu acredito que nós estamos realmente numa sociedade que agora fala pela imagem, se reproduz pela imagem e cria a possibilidade de nós mergulharmos numa realidade paralela que é a realidade virtual. Os seres humanos, a humanidade, as sociedades de maneira geral, ao longo da sua história e ao longo da nossa história como humanidade, como espécie, criou vários mundos. O mundo espiritual é um mundo paralelo. O mundo da nossa abstração, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso cérebro, aquilo que é o nosso pensamento, é um outro mundo. O nosso passado é um outro mundo. Então, nós, ao longo da história, vivemos e construímos vários mundos que puderam conviver uns com os outros de alguma forma, sempre em choque, sempre num conflito, inclusive entre o concreto, a realidade, a abstração e o espírito. Né? E agora surge um novo mundo, ou melhor, um outro mundo, um mundo no qual nós podemos ingressar nele, porque nele também está a estrutura paralela, como uma religião ou como o nosso próprio cérebro. Nós passamos uma parte do tempo convivendo, aliás, uma boa parte do tempo convivendo conosco mesmo. Convivendo conosco no sentido do nosso pensamento. Cotidianamente, a gente pensa e reproduz os nossos próprios pensamentos. E esses mundos que a humanidade criou ao longo da sua história, da sua existência, são mundos que de alguma maneira sempre nos confortaram. O mundo espiritual é um mundo em que a gente pode ir até ele, por exemplo, e encontrar alguma consolação. O mundo do pensamento, o mundo da abstração, o passado, que nos amedronta, que nos assombra, mas que também nos acalenta. Esses mundos todos convivem entre nós de tal maneira que a internet parece que foi capaz, ou melhor, está sendo capaz de propiciar a nós esses mundos todos juntos. Então a gente entra na internet
E é como se a gente estivesse, de fato, experimentando, né, uma vivência religiosa, espiritual, ao mesmo tempo que a gente vive uma experiência intelectual, a gente vive uma experiência do passado. Né? E o mais interessante é que a gente consegue fazer tudo isso individualmente. Né? Eu não preciso mais de uma assembleia de crentes, não preciso mais de uma sala de aula, eu não preciso mais de grandes encontros, grandes multidões. Agora eu consigo me refugiar nesses mundos paralelos que a internet cria. E é por isso que, quando a gente fala em linguagem, nós estamos falando também numa forma de pensar. Porque a linguagem também é uma forma de pensar. E pensar o quê? Aquilo que não se vê. E dizer e comunicar aquilo que não se vê. Né? Então, o que eu percebo com certa acuidade, mas principalmente em função desses números, que com certeza de um ano para outro, né, o aumento é significativo, podemos colocar pelo menos de 5 a 8% de aumento geral, não é? Se de 2017 para 2018 houve um aumento de 7%, né, no total de usuários da internet no mundo, de 2018 para 2019 nós podemos colocar algo em torno de 5, 7, 8%. Não é? Ou seja, algo em torno de 300 milhões de seres humanos ingressaram nesse último ano. 300, 350 milhões de pessoas ingressaram no último ano na internet. Ou seja, e o mais interessante é que você não precisa nem saber ler e nem escrever. Porque são os ícones, são as imagens que falam. Qualquer um pode acessar. E aí a gente entra num novo universo, que é o universo que nós precisamos compreender. Compreender no sentido da linguagem, do pensamento, da comunicação, mas também da ordem social. Não é? Porque, quer queiramos ou não, o mundo da internet nos deixa passivos. Ao mesmo tempo que há uma aparente revolta, uma revolta que parece ser autêntica, por outro lado, nos deixa absolutamente passivos. As massas agora estão na internet. Nós estamos na internet e muita coisa ocorre, decisões, né, fatos políticos, fatos econômicos, consequências ocorrem agora por meio da internet. Ou seja, as ruas estão se esvaziando, os becos, as praças estão se esvaziando, as salas de aula estão se esvaziando, as casas estão se esvaziando. Nós estamos nos esvaziando e mergulhando onde? Nesse mundo paralelo, que parece que nos acalenta de várias formas. Inclusive, nos dá uma certa sensação de que somos também parte da burguesia. Então, nós temos que nos aprofundar nisso. E eu quero, na próxima intervenção, falar sobre esse mundo, essa nova linguagem do mundo, a partir da realidade dos trabalhadores, nós trabalhadores.